Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre condicionais em Go, especificamente o condicional if, em português seria o se. E vamos lá, vamos criar um arquivinho aqui. Vou chamar ele de ifcondition.go. Ok, vamos começar aqui criando o package main, fazendo o import do fmt, para a gente conseguir printar as coisas na tela, e criando aqui nossa função main. E agora sim, vamos aos trabalhos. O que acontece? Em Go, o if é como na maioria das linguagens, com exceção de que aqui a gente não precisa dos parênteses. Acho que Python é assim também. Então, vamos lá. Se a gente tivesse que criar uma condição aqui, por exemplo, se eu quisesse testar se um número é igual ao outro, então eu poderia aqui... Vou criar aqui dois números, duas variáveis numéricas. Deixa eu botar aqui num1 e um num2. E vou colocar valores diferentes para eles aqui. Então vamos lá. Se eu quisesse validar se essas duas variáveis têm o mesmo valor, o nosso if seria mais ou menos assim. If num1 igual num2. Isso daqui seria a validação se eles são iguais. Então aqui dentro a gente poderia fazer alguma coisa, tipo dar uma mensagem fmt, vou usar aqui o mesmo print que a gente tem usado sempre, e vamos jogar aqui um valor tipo os números são iguais. Beleza? Eu vou colocar aqui igual, só para a gente validar aqui. E a gente faz a brincadeira aqui do go run if conditions. Então, os números são iguais. Se fosse diferente, igual era o primeiro experimento que a gente ia fazer, não vai sair nada. Então, o que acontece é que a gente tem a opção de colocar uma condição se não, ou else em inglês, que é para quando der errado, né? Então, esses números não são iguais, beleza? Então, coloco uma mensagem aqui para mim também quando os números não são iguais. Os números são diferentes. Salvando aqui. E beleza, então a gente tem aqui a condição quando dá igual, quando dá diferente. A estrutura é basicamente essa daqui, não vai mudar muita coisa. Uma coisa que eu queria aproveitar para falar aqui é sobre variáveis do tipo booleano. A gente já falou sobre variáveis do tipo texto, a gente já falou de variáveis do tipo numéricos, mas a gente não falou de variáveis do tipo booleano. E o booleano é basicamente o verdadeiro ou falso. Então, esse tipo de teste aqui, ele retorna um verdadeiro ou falso. A gente poderia simplesmente ou criar uma variável que é do tipo booleana, por exemplo, var validacão é um booleano que tem o valor bom. A gente pode criar aqui e dizer o seguinte: validacão é igual ao num1 igual
ao num2. Olha só o que acontece a partir de agora. Bem, o que acontece aqui nesse caso é que não mudou nada. A gente acabou de fazer exatamente a mesma coisa. Só que se a gente chegar aqui e imprimir o valor do validação, por exemplo, a gente pode fazer aqui fmt.println e imprimir o valor de validação para a gente ver qual é o conteúdo. Então esse conteúdo nada mais é do que um valor true ou false. Isso quer dizer que a gente poderia chegar aqui e comentar essa linha e fazer assim. Ah, isso aqui é true. Olha só que interessante. Então quando a gente executasse aqui... vamos lá, o que é que deu errado? Ah, sim. Isso aqui é uma peculiaridade de Go, que quando a gente cria variáveis, a gente é obrigado a usar. Então, se a gente declara e não usa, ele dá erro. Ele simplesmente não deixa a gente continuar. Mas vamos lá. Aqui a gente segue condições normais, né? Então, a gente tem aqui o true. A gente forçou ali para ser true. E ele diz que os números são iguais. Se a gente forçar aqui para ele ser false, a gente tem a condição contrária. Os números são diferentes. Então, a variável booleana ela basicamente vai funcionar nesses casos quando você quer um valor verdadeiro ou falso. E em toda condicional que a gente for usar, seja if, seja qualquer coisa que tenha esse tipo de validação aqui, a gente vai precisar de um valor verdadeiro ou falso. Então, muitas vezes, o Go vai simplesmente entender que se a variável está preenchida, então é verdadeiro. Por exemplo, se a gente tivesse um valor aqui numérico, tivesse aqui A1, 2, ele ia entender que é verdadeiro. Enquanto que 0, ou vazio, ou nulo, ele entenderia que é falso. Então aqui a gente já aproveitou e falou de dois tópicos de uma pancada só. Recapitulando, então para a gente fazer um if, né, uma validação aqui de condicional if else, tudo que a gente precisa é essa estrutura if, variável booleana, e aí a gente tem o que vai acontecer caso dê verdadeiro e o que vai acontecer caso seja falso. Se a gente tivesse feito assim, ele já funcionaria, só que não ia servir de muita coisa porque o else nunca entraria. Então sempre faz mais sentido a gente estar fazendo aqui usando variáveis ou algum teste como esse aqui. Opa. Eu tenho que descomentar mais coisa. Vamos lá. Faltou um ainda. Aí, agora sim. Abrir coisa demais aqui. E fazendo o go run aqui. A gente volta pro false porque... Bom, porque é falso. De todos os jeitos aqui são falsos. Mas enfim, o vídeo de hoje é esse. Valeu, falou e até mais.